né? Hoje, nós vamos ver um caso de programação linear inteira. Tá? Na verdade, eu vou ver um exemplo com vocês e tem um exercício e um outro subcaso aqui especial, tá bom? Porque, assim, a gente viu os problemas de computação, de programação linear, e eles são resolvíveis, né, por aqueles dois métodos. Existem mais métodos, né, mas aqueles dois métodos são os principais, os mais fáceis, né? Então, o método gráfico é fácil de fazer uma análise visual nele, mas ele tem aquela limitação de ser fácil quando a gente só tem duas variáveis, né? Começa a complicar com se a gente tem mais variáveis. Afinal, a gente tem que montar um gráfico para visualizar. Em 3D já fica um pouquinho difícil de enxergar algumas coisas e, mais que isso, pior ainda, né? A gente não consegue nem representar direito. Tem o método simplex, né? Que é através daquelas matrizes, né? Aquelas transformações de matrizes. Aquilo não tem limite, na verdade, de tamanho para a gente resolver. A gente consegue colocar quantas variáveis quiser, mas quanto maior o problema, mais complexo fica de resolver aquilo, mais passos, né? Fica trabalhoso de fazer manualmente. Por isso os exemplos que a gente faz aqui são exemplos com poucas restrições, né? Então, é para vocês aprenderem o método. De forma suficiente que se um dia vocês precisarem implementar algo semelhante, vocês consigam, né? Porque na implementação a gente não precisa fazer tudo manualmente, né? Você só tem que saber a lógica e mandar repetir os passos, né? Bom, hoje, então, nós vamos ver problemas de programação linear inteira, que são problemas de programação, mas com uma restrição a mais, que as variáveis, ou pelo menos algumas delas, têm que ter valores inteiros, né? Então, como a gente faz para resolver isso? Também existe mais de um método, mas o mais simples, até porque ele se baseia nos métodos que a gente viu antes, qualquer um deles, tá? É o método branching bound. Tá? Esse método consiste em encontrar a solução, seja o método que vocês quiserem utilizar, né? Vocês encontram a solução do problema exatamente igual o que a gente viu nos outros exemplos, tá? Só que essa solução, a gente vai encontrar uma solução, mas se ela não obedecer essas restrições de que algumas variáveis têm que ser inteira, então o resultado der uma variável, né, com números fracionários, nesse caso, essa solução, embora ela seja uma solução, ela é dita uma solução para o problema relaxado, tá? Então, relaxado porque a gente não, vamos dizer, não observou uma restrição, né? Então, o problema, não observando determinadas restrições, é uma solução relaxada. E aí o que a gente precisa fazer, né? Eu botei uma série de passos. Primeiro, encontrar essa solução relaxada, verificar se ela é inteira, se a resposta foi encontrada direto, e tem exemplos assim, né? A gente nem tinha falado nesse tipo de problema de programação linear inteira, mas a própria resposta foi um número inteiro. Então não tem problema. O terceiro passo seria se a solução relaxada não é inteira, que é o mote desse encontro síncrono de hoje, né? Então, se ela não é inteira, aí eu tenho alguns subpassos aqui, né? Primeiro, que a solução ótima para o problema relaxado é o limite superior do problema. Quer dizer, a gente não consegue melhorar. Se é um problema de maximização e ele, sem obedecer às restrições, o valor máximo que ele achou foi 100, por exemplo. Vocês, quando forem obedecer à restrição, esse valor tende a reduzir. Ele até pode se manter, mas ele tende a reduzir e, especialmente, ele nunca vai aumentar. Vocês nunca vão atingir um valor maior ainda. Eu estou botando mais restrição. Sem a restrição ele chegou a 100, com mais restrições ele não tem como passar disso, né? Então, ele é o limite superior. E a gente vai reduzindo esse limite de acordo com os passos que a gente dá, tá? Vai ficar mais claro quando estiver executando um exemplo. Depois, particionar a região viável da solução relaxada. Então, eu encontrei a solução relaxada, e aqui até coloquei um exemplo em vermelho, né? Se essa solução relaxada for obtida com 5,7 o valor, e na variável x, e essa variável tem que ser inteira, 5,7 é um valor que não é válido para o meu problema, né?
Então, eu vou testar o mesmo problema, mas fazendo o x valer 5 ou valer 6. Ou seja, eu pego o primeiro valor inferior ao 5.7 e o primeiro valor inteiro superior a 5.7. Então, vou testar com 5 e com 6. Esse 5.7 está no meio, né? E aí eu vou ver qual os valores vai dar, né, para esse problema, colocando essas restrições, né? E, nesse caso, se a solução atual, essa que eu acabei de verificar, inteira, é melhor do que as outras soluções inteiras que eu posso já ter encontrado, né? Então, essa solução é considerada incumbente, né? Ou seja, ela é uma solução candidata para o meu problema, mas eu não tenho como saber a priori se ela é a solução, porque eu posso ter vários casos com soluções inteiras, mas com configurações diferentes, que vão me dar um valor da função diferente. Então, tem que ver qual é, se eu estou procurando, por exemplo, um problema de maximização, quero saber o maior valor possível. Se for de minimização, o menor valor possível. Então, essas soluções que são válidas, obedecem às restrições, elas são incumbentes, tá? Aí, no final do problema, a gente escolhe uma dessas soluções incumbentes para a solução do problema. Aí, o item 2, se a solução atual é relaxada também, e isso acontece frequentemente, a gente coloca, vamos dizer, o x menor ou igual a 5. Só que com isso, a outra variável, por exemplo, o y, vai ser um número fracionário novamente. Então, ela não obedece às restrições do problema, ela é relaxada novamente, embora uma variável seja inteira, a outra não é, né? E aí, nesse caso, ela sendo também relaxada, né, mas obedecendo os limites, né, ela obedece todas as restrições, mas o número ainda deu um valor fracionário. Então, eu atualizo esse limite superior do problema, né? Então, aquele ali eu cheguei ao limite superior, é esse novo limite. Então, naquele exemplo que eu falei, a função de maximização da função lá no início, ela relaxada, deu 100. Se eu fizer esse processo e achar uma nova solução que deu 98, esse é o meu novo limite superior do problema. Não vou conseguir achar uma outra solução maior que isso quando eu tentar desdobrar esse problema novamente, tá? Então, se ela obedece os limites, eu atualizo o limite superior e deve ser investigada novamente, né, desde o passo 3b, tá? Ou seja, de novo, eu pego a minha variável que deu fracionário e testo os limites inferior e superior novamente. Então, divido de novo o problema em 2. Né? E exatamente por isso que o nome vem de branching bounds. Eu vou dividindo o problema, né, e delimitando ele para tentar encontrar uma solução. E se essa solução que eu encontrei depois dessa divisão, ela for relaxada, mas não obedecer os limites, também não importa se ela é relaxada ou não. Na verdade, se ela não obedecer os limites, eu tenho que descartar, porque alguma restrição ela não está seguindo. Então, não é uma solução válida para o problema, tá? Então, aqui eu tenho... vai ficar bem fácil, eu vou ficar voltando para essa tela aqui, que tem as instruções, nesse primeiro exemplo, para a gente saber exatamente o que a gente vai fazer, tá? E você se conectando o exemplo com esses passos, tá? Então, nesse primeiro exemplo de programação linear inteira, eu tenho uma função, eu nem descrevi o problema, já coloquei direto a modelagem matemática dele. Então, eu tenho aqui uma função de maximização, que é f, que é 3x1 mais 4x2. Essa é a função de maximização. E ela aparece no gráfico ao lado como aquela linha pontilhada vermelha, tá? E eu tenho duas restrições técnicas, tá? A primeira é 2x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 6, né? E isso se dá através da reta azul no gráfico. E eu tenho o 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 9, que também se dá através da reta verde no gráfico, tá? Então, tem essas duas restrições, e como todo problema de programação linear, as duas variáveis têm que ser maior ou igual a zero, tá? Então, o nosso zero aqui no gráfico ele não está marcado diferente aqui, né? Mas ele seria essa linha aqui, né? Bom, aqui então, para essa solução, eu já dei a resposta aqui. Eu já dei a resposta porque vocês já sabem como calcular, teoricamente, né?
Eu já passei para vocês ali exercícios, né? Já teve explicação, tem apresentação, tem vídeo mostrando como é que faz o cálculo com mais de um método. Então, a resposta para esse problema deu x2 valendo 2,25 e x1 valendo 1,5. E para esses dados, então, a função de maximização é 12,75. Deu exatamente no ponto vermelho aqui. Mas notem que se as duas variáveis têm que ser inteiras, x1 e x2, meu problema não está obedecendo isso. A função de maximização pode dar qualquer valor, pode ser quebrado, não tem problema. Agora, a minha restrição são das variáveis. Pensando num problema prático, por exemplo, se eu quero saber quantos... eu tenho uma montadora de carro e eu quero saber quantos... X1, por exemplo, é um determinado modelo e X2 é outro modelo de carro. Quero saber quantos eu tenho que vender de cada um. Não faz sentido eu fabricar 2,25 carros. É só para dar um exemplo mais prático, né? Então, do modelo 1 e 1,5 do modelo 2. Tem que ser números inteiros, né? Então, tem que otimizar isso. Embora minha resposta tenha dado números quebrados, eu tenho que adaptar essa solução agora para ela me dar números inteiros, que é o que eu consigo aplicar na vida real. Não vou vender meio carro, né? Isso serve para qualquer outra coisa que tenha essa característica, né? Pode ser para pessoas também, quero contratar tantos funcionários para um cargo 1 ou para o cargo 2, não tem como contratar meia pessoa, né? Então, a gente tem diversos problemas que encaixam nesses problemas de programação linear inteira, tá? Então, assim, essa resposta é uma resposta do problema, mas é uma resposta relaxada, ou seja, ela não serve para o meu problema, embora ela seja uma resposta válida, tá? E o que a gente vai fazer? Então, o primeiro ponto, aí eu vou voltar aqui para seguir os passos, né, que eu tinha delimitado. Então, o primeiro ponto, a solução relaxada inteira não é. Então, a solução relaxada não é inteira, vem no 3. A solução ótima para o problema relaxado do limite superior. Ok, limite superior do problema é 12,75. Não importa o que eu adaptar do problema agora, eu nunca vou achar uma solução melhor que 12,75. Tá? Particionar a região viável da solução relaxada. Ok. Então, eu vou escolher, e isso é arbitrário. Claro que se uma das respostas, ou x1 ou x2, uma das variáveis já fosse inteira, não tem por que eu dividir ela já é inteira. Aqui, no caso, eu tenho duas variáveis que têm que ser inteiras e nenhuma delas é, então eu posso escolher qual eu quero. Eu comecei com a 2. Então, a variável 2, que é representada no eixo y aqui, né, do gráfico, essa região escura aqui, ela não pode ser, a minha solução não pode estar aqui dentro, porque todo esse intervalo é o que fica entre 1 e 2. E entre 1 e 2 são números fracionários, eu não posso usar. Então, esse meu x2, que era 1,5, ele estava bem aqui no meio desse quadrante, desse quadrado aqui, né? Então, ele não pode estar aqui. Então, eu vou agora dividir esse problema em dois, um testando o limite inferior e o outro superior de x2. Tá? Então, vou fazer x2, o limite superior, eu vou dizer que o x2 ele tem que ser maior ou igual a 2. Quer dizer, eu vou testar só soluções que estão para cima desse meu quadrado aqui, desse meu retângulo mais escuro, que são as regiões que eu não posso usar. Bom, a gente já sabe que as duas restrições são menor ou igual, né? São restrições de limite superior. A gente só pode achar coisas abaixo desses valores. Ou seja, a minha solução tem que estar abaixo da linha azul e da linha verde. Então, no meu problema relaxado, a minha solução ela estaria que está abaixo da verde, tá? Então, qualquer lugar abaixo da verde e qualquer lugar abaixo da azul, tá? E as duas variáveis têm que ser positivas, então não posso ter nada para cá e nada para baixo do zero. Então, no fim das contas, a minha solução tem que estar abaixo disso aqui, toda essa área que eu estou circulando aqui. A minha solução tem que estar aqui dentro. Nenhuma solução válida está fora disso. Só que agora eu limitei um pouco mais com essa minha restrição. Coloquei aqui essa tarja, né? E aí, nesse problema, a minha parte superior, eu estou dizendo que a minha solução deve estar de 2 para cima de x1. Quer dizer, só sobrou esse triângulozinho pequeno aqui, ó, para eu pesquisar nesse lugar.
E quando eu dividi o problema para a parte inferior, aqui, né, x2 sendo menor ou igual a 1, eu só posso pegar o que está nesse trapézio aqui, né? Tá? Então, eu vou analisar aqui. Mas eu já testo com limite. Como eu sei que o ótimo deu 1,5, eu vou testar exatamente com 2 e vou testar exatamente, aqui no outro caso, com 1. Tá? E ver onde é que está o meu limite. Então, eu vou procurar por esse ponto e por esse ponto aqui. Só pelo gráfico você já vê que esse valor não vai ser, em x1, não vai ser inteiro. Esse aqui também, x1 não vai ser inteiro. Só olhando o gráfico a gente já sabe disso. Tá, mas aí, isso é uma nova restrição do problema. Essa aqui é uma restrição, essa aqui é uma restrição. Né? Pelo método gráfico a gente vê isso certinho. Então é só achar a intersecção aqui com x valendo 2 e com o x2 valendo 2 com x2 valendo 1 nessa reta e x2 valendo 2 nessa reta. Eu achando dos dois pontos, eu já posso calcular novamente a função de otimização. Então, aqui, no caso de x2 ser igual a 2, x1 vai ser 1,5, vai dar nesse ponto aqui. E a minha função de otimização aqui, de maximização, deu 12,5. Ó, é menor que 12,75. Eu falei que a gente nunca vai achar uma melhor do que essa. Já diminuiu um pouquinho. Esse outro ponto, quando x2 é igual a 1, o x1 vai valer 2,5. Dá para contar os quadradinhos aqui, né? Então, vai valer 2,5. E a minha função de maximização vai valer 11,50. Então, eu tenho essas duas novas soluções que elas também são relaxadas. Eu não achei nenhuma solução ainda que satisfaça o problema, porque nesse problema, pode ter problemas que uma variável só é inteira, mas nesse problema as duas têm que ser inteiras. Então, nenhuma dessas soluções me atende ainda. O que eu vou ter que fazer? Abrir as duas. Eu vou abrir desse lado, considerando agora esse novo valor de 1,5, eu vou testar para 1 e para 2, né? O limite inferior e superior. E nesse caso, eu vou testar para 2 e para 3, com x1. Então, vou abrir primeiro o nó 3 ali, tá? Ó, eu abrindo o nó 3, né, que tinha dado 1,5, eu vou tirar toda essa área. Lembra que aquela parte que eu tirei já está fora, ela continua. Tá? Porque eu venho nesse braço aqui, né? Então, a mesma restrição que eu tinha quando cheguei aqui, eu continuo tendo quando eu abro. E aqui, eu vou fazer, então, o meu limite superior, né? Que é x1 valendo mais que 2, de 2 para cima. Só que o x1, quando ele vale de 2 para cima, quer dizer que a minha solução tem que estar para cá dessa borda aqui. Tá? Notem que ele vai dar algum lugar aqui. Só que se ele der aqui, ele não está obedecendo essa restrição que é a linha verde. Só pelo gráfico a gente já sabe que essa solução é inviável. Porque ele já não está obedecendo a restrição da linha verde, ele teria que estar um ponto abaixo. Então aqui é inviável. Do lado direito aqui eu vou pegar a restrição inferior, que é x menor ou igual a 1. Então vou testar para 1, né? Testo para 1, e aí onde deu esse ponto na reta verde? Deu em 2,33. Tá? Então aqui a altura, né? 1, 2 e mais 0,33 aqui. Deu 2,33 e com isso ele foi, a melhor resposta que ele achou foi 12,33. Notem, ó, 12,75 foi para 12,5, foi para 12,33, sempre vai reduzindo. Achei essa resposta. Mas a resposta ainda não é válida, porque x2 não é inteiro. Então, vou ter que abrir de novo. O outro lado ainda vou ter que abrir, eu deixei ele quieto lá, né? Tá quietinho lá. Mas eu vou ter que abrir depois, dependendo do que eu achar aqui embaixo. Então, aqui para x2, vou testar de novo. Ó, botei outra tarja. Tá? Ou ele tem que ser maior ou igual a 3, o valor de x2, ou menor ou igual a 2. Só que aqui a gente já tinha dito, lembra que as restrições se acumulam. Eu não perdi essa aqui. Ele tem que ser maior ou igual a 2. E aqui eu estou dizendo que ele tem que ser menor ou igual a 2. Então só resta 2. Ele tem que ser exatamente 2 nesse caso aqui. Tá? Então, se x2 for igual a 2, quanto vale x1? Mas desse outro lado, maior ou igual a 3, tá? Maior que 3 não tem, mas exatamente igual a 3, porque é a intersecção disso aqui. Eu vou pegar esse ponto da reta verde. Tá? E aqui, para ele ser igual a 3, até na equação vocês veem isso, né?
Se x2 for igual a 3, 3 vezes 3 dá o 9. Quer dizer que x1 tem que ser 0. Né? Então, com isso, eu achei esses dois pontos. Tá? Com esses dois pontos, aqui eu testo para 2, aqui eu testo para 3. Tá? Já... Opa. Peraí que eu andei. Aqui, voltei. Então, aqui eu tenho um ponto que é 13, 0, que deu 12. De novo, diminuiu, né? Era 12,33, foi para 12. E esse outro lado aqui foi 2 e 1, e aí eu testei e deu 11. Quer dizer, é menor do que esse aqui. Por isso que eu disse, essa parte já vai ser descartada. Embora seja uma solução válida, essa aqui também, é um problema de maximização. Se é maximização, eu posso ficar com um valor maior, dentre essas duas soluções que são incumbentes. Tá? Então, a minha resposta, por enquanto, é essa aqui. Mas lembra que ficou... Aqui eu não tenho mais que abrir, porque as duas já atendem as restrições. Tá? Então, eu só abro novamente se alguma das variáveis não atende às restrições do problema, né? Que não fosse inteiro. Desse lado, ainda tem alguma coisa que não atende. Eu teria que abrir. Mas preste atenção. O limite superior daqui é 11,5. Se eu abrir, eu nunca vou achar nada maior do que 11,5. É sempre menor. E aqui eu já tenho um lado que é 12. Então, não tem por que explorar esse ramo aqui. Porque eu só vou achar coisas menores do que uma solução que eu já tenho. Claro que se vocês, na hora de dividir aqui, em vez de fazer esse lado, vocês tivessem começado por esse, vocês iam parar em algum lugar, depois iam ter que fazer esse ramo até chegar aqui. Vocês teriam feito algum trabalho desnecessário desse lado. Então, para o problema, como eu já conheço o problema, para ele não ficar tão grande, até visualmente olhando, eu já comecei pelo lado certo aqui, né? Mas quando a gente está trabalhando nele, a gente não sabe qual é o lado certo, né? A gente pode até, observando o gráfico, ter uma intuição de qual é o lado correto aqui, né? E verificar com mais precisão qual é o ramo que a gente tem que se dedicar mais no estudo aqui. Mas, se aqui tivesse um valor 12, ou qualquer valor acima de 12, a gente teria que abrir esse ramo. E aí, como esse novo valor é 12, a minha reta agora, em vez de ela passar aqui, que era o problema relaxado, ela passava bem... Deixa eu voltar aqui. O problema relaxado, a minha reta... Deixa eu voltar aqui. Da função da maximização, ela passava bem na intersecção das duas retas das restrições. Agora, no final do meu processo aqui para encontrar a solução ótima, obedecendo às restrições, né, a minha reta ela passa por esse ponto. Ou seja, eu perdi um pouquinho da reta, ela se aproximou um pouquinho da origem, que foi exatamente o 0,75. Eu tinha a solução relaxada lá valendo 12,75, agora eu achei uma solução válida valendo 12. Aqui reduziu pouco, né? Mas tem casos que a gente reduz muito a função do problema de acordo com essas restrições. Tá? Para dar um exemplo, eu vou fazer de outra forma esse exemplo. Tá? Eu até já montei para dar uma agilizada aqui, e vocês já viram montar em outro vídeo, então eu economizei um pouco de tempo. Eu tenho um outro problema de maximização também, tenho as restrições, e as duas variáveis, eu disse x e y tem que ser inteiro positivo. Tá? Então, aqui, ó, tenho a função, as restrições, disse que as duas têm que ser inteiras, né, positivas. Aí eu montei aquela tabela que vocês já viram montar, é só para a gente descrever as retas aqui no Excel, no gráfico, né? E eu tenho z, que é a minha função de maximização, né? Em que eu coloco o valor aqui. Baseado nesse z, ele monta aqui com a fórmula qual é a reta que ele vai traçar com essa pontilhada. Eu chutei um 10 aqui, eu posso botar um 20, por exemplo. Ele vai mudar a reta de lugar. Se eu botar 100, tá? Jogou a reta lá para cima. Então, eu até poderia, chutando, achar mais ou menos o lugar, né, correto. Vou botar 50 aqui, ó, é mais um pouco. 60. Ó, se aproximou. Eu ainda posso subir. Se as duas restrições são menor ou igual, se eu tiver um lugar da reta que passe por um local que obedece às restrições, está valendo. Esse ponto aqui obedece essas duas restrições, mas eu posso subir a reta para chegar nesse ponto aqui. Então, quanto mais longe da origem, melhor, né? É uma função de maximização. Então, posso fazer a reta passar por esse ponto. Aqui 68, vamos ver, passou.
Então, eu estou chutando 65, talvez um pouquinho mais. Aí a gente perde a precisão olhando, né? Mas é mais ou menos pelo 65. Tá, mas aí como é que a gente vai fazer isso? Tá. Eu não vou montar aqui o simplex, porque para cada vez que eu incluir uma nova restrição, o simplex vai crescendo e eu vou ter que fazer todo o processo de novo, toda a transformação das matrizes, né? Então, aqui para esse caso eu vou usar o solver, tá? Então, eu vou colocar aqui as minhas restrições e objetivo, tá? Desse lado aqui. Vou botar o valor das variáveis, que é x1, x2, xy, xy, tá? Vou botar quais são os meus limites aqui, tá? Então, inicialmente aqui, e aqui as variáveis, valor das variáveis, tá? Que inicialmente eu vou deixar zerado, essas variáveis. Ela é uma função de maximização. Os valores que eu vou usar aqui, então, 3x mais 13y. Isso tem que ser menor ou igual, só para deixar claro, né, o que a gente está fazendo. E aqui, qual é o limite? É 25, né? Então, eu só peguei essa equação e joguei aqui. Vocês já viram isso, né? Eu já montei isso em outro vídeo que eu disponibilizei, mas estou colocando aqui de novo. Aqui essa outra restrição é 3x mais 5y. Ele também é menor ou igual e o valor é 30. E esse outro aqui é 7x mais 10y, vai dar o valor, e eu não sei qual é esse valor. Tá? Então, aqui, na verdade, a gente vai calcular esses valores que eu coloquei aqui com 25 e 30, tá? Que a gente vai fazer aqui embaixo, o valor da restrição técnica. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos usar a função soma produto. Somar produto. Isso tem nas planilhas também, que são abertas, né? Uma função bem simples. Então, peguei aqui esses dois valores, né? E vou fazer cada um deles multiplicar pelas suas respectivas variáveis. Basicamente isso que o programa faz. É a mesma coisa que eu pegar isso vezes isso, isso vezes isso aqui, mais isso vezes isso aqui. E colocar, tá? Eu só uso essa forma porque eu consigo arrastar aqui, para não fazer de novo. Então, vou fixar o valor aqui da célula, né? As vantagens de fazer isso no Excel e não no quadro. Então, vou arrastar isso aqui para os outros. Tá tudo zerado, obviamente, porque a gente não colocou valor nas variáveis. Se eu colocar aqui o valor 2, só em x, aqui, ó, 2 vezes 3, deu 6. Aqui, mesma coisa, 2 vezes 3, 6. Aqui, 7 vezes 2, 14. Se eu colocar mais 1 aqui, ele vai fazer o 6 que estava lá, mais 3 vezes 1. Então, deu 9. O 6 mais 5, deu 11. E aqui o 14 mais 10, né? 10 vezes 1, 10. Então, deu 24. Então, de acordo com os valores que ele encontrar aqui, ele vai modificando aqui embaixo. Tá? Bom, vou apagar aqui. Então, a gente vai fazer a primeira vez aqui do nosso... a primeira execução aqui do nosso solver. Tá? Quem não tiver instalado o solver, eu vou mostrar no Excel aqui, mas você, se tiver outro tipo de planilha aí, é só procurar, né? Como se faz na planilha que você usa. Aqui é só, de novo, né? Eu estou falando com vocês, mas não falei aqui. Então, vem em opções, tá? Em opções, vocês vêm em suplementos. Aí, lá embaixo, vai em suplementos do Excel. Tem outras aqui, mas suplementos do Excel. E marquem um solver. Tá? E dá OK, o meu já está marcado. Aí, lá em dados, vai ter a opção solver, quando vocês fazem isso, tá? Então, vou selecionar o solver. Aqui já está marcado a minha célula, que era a resposta. Essa aqui vai ser a minha resposta do problema. É o Z que eu quero achar. Tá? Então, já está marcado lá a célula.
Aqui eu marco se é uma função de maximização, minimização, ou se eu quero exatamente um valor qualquer, eu boto arbitrariamente um valor, tá? Quais são as minhas variáveis? São essas duas, né, x e y. Vão estar aqui os valores delas, tá? Quais são as minhas restrições? Vou adicionar aqui. Minha primeira restrição é que o valor calculado para isso aqui, que a gente fez, né, 3 vezes x mais 3 vezes y, é o que vai dar aqui. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 25. Já está um menor ou igual, e aí eu vou pegar o 25, é o que está nessa célula. Por isso que eu coloquei essa célula com valor. Então, adicionei minha restrição. A próxima restrição é que esse valor aqui, que é o que está desse lado da inequação, tem que ser menor ou igual, já está lá, posso escolher outra restrição se eu quiser, menor ou igual, e aqui a 30. Então, tenho minhas duas restrições. Tá? Os dois têm que ser inteiros não negativos, tem que ser valores não negativos, né? Isso aí já vem marcado automático. Tá? E por último, aqui a gente escolhe o simplex, tem outros métodos aqui, mas a gente vai pelo simplex.